Agora para conversar com o jornalista, analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves. Oi, Alexandre, bom dia. Olá, Jorge, um grande abraço a você, um grande abraço a quem nos ouve pelas ondas do rádio, nos acompanha pela internet. É sempre bom estar aqui com você para poder falar um pouco sobre política. Muita gente torce um pouco o nariz, mas é um assunto bastante importante. Quanto mais a gente discutir, mais discernimento a gente vai ter para tomar as decisões certas na hora de votar. Vamos começar então pelo arquivamento da proposta de novos cargos comissionados na Câmara de Vereadores. Ontem, na abertura da sessão, a mesa diretora anunciou a retirada desse projeto da pauta e o destino ao arquivamento. Haviam vereadores, eu acho, com interesse de discutir pelo menos, né, essa questão. Jorge, eu vou reafirmar que o que eu falei na última vez que eu estive aqui, quando esse projeto já estava tramitando. Eu não tenho condições de analisar a real necessidade da Câmara para criar esses novos cargos e também para reajustar os salários que ela estava pensando em reajustar. Por outro lado, a gente percebe que há um senso comum da população cobrando mais austeridade dos nossos políticos, cobrando máquina menos inchada nas nossas estruturas de poder, e esse senso comum ele é reforçado pelos próprios políticos em campanhas eleitorais, quando eles se comprometem com austeridade. Então, a gente percebe um movimento da sociedade nesse sentido, de que a classe política tem que apertar um pouco mais o cinto com relação aos gastos públicos. Então, a Câmara de Vereadores, a mesa diretora, apresentou esse projeto para a sociedade, tinha uma intenção de votar nessa quarta-feira, dessa terça-feira, esse projeto, mas recuou. Recuou por quê? Porque não tinha convicção que esse projeto seria aprovado pelos pares. Na própria mesa diretora, havia uma diferença de opiniões. O vice-presidente, Diego Nazato, do Partido Novo, chegou a afirmar que não votaria. A bancada do Novo chegou a afirmar que votaria contra essa proposta, assim como a bancada do PT, como outros vereadores, como o professor Gilson, outros vereadores sinalizaram isso. Então, com receio de que o projeto não fosse aprovado, a mesa diretora retirou essa proposta e encaminhou ao arquivo. A comunicação da Câmara informou que foi por conta a decisão foi tomada visando a economia de gastos, pensando no melhor para a cidade. Mas essa decisão só foi tomada quando se percebeu que não tinham os votos suficientes. Com relação à falta de discussão desse projeto ontem na Câmara, é mais uma queda de braço entre o presidente Ailton de Souza e o ex-presidente Almir Vieira, que esperava ficar no cargo nesse começo de legislatura, por uma questão muito burocrática, porque quando um projeto está na pauta, é preciso que alguém peça a retirada desse projeto da pauta, mas é preciso a anuência de todos os vereadores. E aí o que aconteceu? Quando o vereador Egídio Beckhauser, que é o quarto secretário da mesa diretora, pediu a retirada, esse projeto já não estava mais no sistema. Então, o vereador Almir Vieira foi no microfone só para fazer uma cutucada, dizendo que não poderia ser assim, mas já estava definido. Então, eu não sei se havia um interesse real de debater esse assunto publicamente, porque esse é um assunto que acaba gerando desgaste para os vereadores e para a classe política como um todo. Desgastes para né? Mas muitos também acabam tirando proveito de uma situação como essa, né? Acabam se dando bem em cima dessa discussão. Bom, hoje tem sessão itinerante da Câmara de Vereadores lá no bairro Badenfurt. Qual a importância de se levar o legislativo até a comunidade, na tua opinião? Eu acho bastante importante, Jorge. Foi uma iniciativa
do vereador Almir Vieira na legislatura passada, e é importante porque quem acompanha as sessões da Câmara sabe da dificuldade que as pessoas têm, que a comunidade tem de acompanhar e de discutir as questões relacionadas ao legislativo, até porque todo mundo tem sua vida e muitos dos assuntos que entram na pauta não interessam comunidade A, comunidade B. No momento que você leva a Câmara para discutir questões lá de uma determinada comunidade, você consegue aproximar os vereadores dos moradores, ou seja, demandas podem ser apresentadas no local. Os vereadores vão conhecer de perto, ouvindo as pessoas, as realidades locais e também a comunidade vai poder se manifestar, fazer os seus questionamentos pelos vereadores. Eu entendo que é muito importante essa medida que foi tomada lá na legislatura passada, segue agora com a atual legislatura e permaneça assim, porque é uma forma de realmente aproximar a comunidade da Câmara Municipal, que é o ente político mais próximo das pessoas. Mas também não é uma forma, né, de você manter o poder tendo esse contato direto, como alguns falavam no ano passado, né, véspera de eleições, em ano eleitoral, você também fazer um contato direto com a população, buscando até, entre aspas, uma campanha? Olha, Jorge, qualquer iniciativa de político, ele tem dividendos, ele vai pensando em dividendos eleitorais. Essa reflexão que você fez pode ser feita talvez no ano passado, mas não agora. Nós estamos em março, ainda tem mais praticamente quase 4 anos de toda a legislatura, então não se aplica nesse momento. Eu acredito que fazendo uma balança da iniciativa, eu acredito que ela é muito mais positiva do que negativa. É óbvio que cada ação, quando um vereador, ele acaba chamando uma audiência pública, ele acaba chamando para si uma determinada responsabilidade, ele está, sim, buscando dividendos eleitorais. E até aí não acho problema nenhum, porque é o trabalho dele. Se ele está fazendo uma ação que é correta, eu não vejo problema em ele ter dividendo com isso. E os atendimentos itinerantes da prefeitura nos bairros? Pois é, Jorge, é uma outra questão, né? Porque claro que é legal a gente perceber essa ação da prefeitura fazendo uma ação mensal em uma determinada comunidade. Mas ontem a própria Câmara de Vereadores, alguns vereadores já questionaram esse modelo. Ele é um modelo bacana? É um modelo efetivo, sim. A prefeitura vai num sábado de manhã para uma determinada comunidade, leva uma série de serviços públicos e também leva serviços públicos de outros parceiros para esse local. É bacana. Esse sábado aconteceu lá no antigo Parque da Artex, né, que é difícil a gente mudar o nome desse parque, apesar de que é o Parque Curtis Zadrozzi, mas a prefeitura fez essa ação. Mas ela, no meu entender, tem muito mais impacto do ponto de vista do marketing do que da efetividade. Porque, sim, a comunidade, a população sempre reclama que a prefeitura precisa estar mais nos bairros, na comunidade. Mas quando a comunidade reclama disso, ela está questionando que a prefeitura esteja mais permanente para ver se os médicos estão lá no posto de saúde, para ver como é que está a roçada nas ruas, como é que está a manutenção dos buracos nas vias públicas. Esse tipo de coisa que a comunidade reclama e cobra da prefeitura, né? Então, um serviço numa determinada comunidade, numa manhã, uma vez por ano, é bom, mas não é o que realmente se espera que o serviço público chegue nas comunidades. Bom, e aproveitando já que a gente falou desse evento da prefeitura no Parque da Artex, quem teve lá foi o ex-prefeito Mário, né? Inclusive destacado pelo portal Informe Blumenau, com o vídeo relembrando da municipalização daquele local, né? Que tem o DNA da gestão Mário Hildebrand. O atual secretário de Defesa Civil do Estado estava em Blumenau nesse final de semana, tinha esse evento, e o ex-prefeito Mário está
trabalhando como secretário, mas também está de olho na sua candidatura no ano que vem, a deputado estadual, deputado federal, senador, enfim, ao espaço que aparecer. Ele aproveitou que tinha essa ação da administração Egídio Ferrari para ir conferir também. É um cidadão comum, estava no seu, não estava trabalhando, estava no seu horário de folga, ele tem todo esse direito. E aproveitou para fazer um vídeo, que é uma característica dele. O ex-prefeito é muito atuante nas redes sociais, para lembrar para todo mundo que aquele evento estava acontecendo naquele local, porque a gestão dele viabilizou a parceria para entregar para a comunidade. Ou seja, ele aproveitou uma oportunidade para fazer um marketing pessoal. Faz parte da vida do político. E aproveita muito bem, diga-se de passagem, porque todos os atos na Secretaria de Defesa Civil, para quem o acompanha, são visíveis em redes sociais, né? Que é muito importante. O político precisa disso, precisa dar visibilidade às suas ações, ao que ele pensa, aos seus pensamentos. Às vezes até exageram no uso das redes sociais. Mas o prefeito Mário, que usa bastante as redes sociais, ele tem essa característica, sempre teve essa característica de conversar com as pessoas via redes sociais. Com relação tem uns ou outros que torcem o nariz, é muito marketing, é só propaganda, mas também é serviço. Então é importante, na verdade, só acessa a rede do ex-prefeito Mário ou de qualquer outra pessoa se você tem algum interesse em seguir. Porque daqui a pouco, se tu não quer seguir, é só tu bloquear, então não quero mais ver propaganda. Mas ele, como agente público, ele tem essa missão também de dar visibilidade às suas ações. Nós tínhamos conversado um pouco antes do programa sobre ele lá em José Boatê. É marketing? Sim, é marketing. Mas quantas vezes a gente viu a administração do governo do estado mostrar aquelas ações dentro da barragem de José Boatê, que é tão importante para toda a região, que é tão importante para Blumenau. Bom, teve um episódio recente ali da depredação dos muros, provavelmente pela comunidade indígena que estava descontente com o governo do estado. O prefeito Mário fez uma força-tarefa, se reuniu com os prefeitos ali da região, se reuniu com a comunidade indígena, limpou a área, pelo menos nesse momento, e garantiu, deu visibilidade para isso, e garantiu, a partir desse diálogo, que as máquinas entrassem dentro da comunidade para fazer os serviços necessários. Então, a gente viu as máquinas trabalhando, a gente viu uma parte do trabalho da Celesc chegando lá nas comportas, que é isso, o serviço que está sendo feito agora. Bom, eu como cidadão, eu fico bem contente que isso aconteça. A gente está vendo como é que está sendo feito a coisa, então também é função de um agente político mostrar o que está sendo feito e as dificuldades que aparecem pelo caminho. O Partido Novo tem uma nova diretoria em Blumenau, né? Foi eleita a nova diretoria do Partido Novo e com o objetivo de eleger um deputado estadual aqui e manter o deputado federal atual que está no cargo, né? É um desafio muito grande para esse partido, né? Que vive aí com a cláusula de barreira. É um desafio grande. Mas, por outro lado, principalmente aqui na região, o Partido Novo está bem organizado e tem, sim, condições de ampliar sua representatividade política. Sobre o Rodrigo Leal, que é o novo presidente, não havia uma previsão de eleição nesse momento, mas por uma situação pessoal do antigo presidente se chamou essa nova diretoria. O Rodrigo é um dos fundadores do partido. Quando ninguém conhecia o partido, o Rodrigo estava na linha de frente. E o partido tem nomes para colocar no tabuleiro eleitoral. O nome mais falado é o do deputado Gilson Marques, que aumentou muito a sua votação, né, e tem tudo para repeti-la no ano que vem, ou inclusive ir para um Senado Federal. Caso o deputado Gilson Marques vá para o Senado, abre-se a vaga dele de deputado federal e tem uma pessoa que está muito de olho nessa vaga, que é o ex-promotor Odair Tramontim, que não esconde das pessoas que gostaria muito de ser deputado federal. Ele tem o perfil para a Câmara dos Deputados, mas ele disse que a prioridade
é do Gilson Marques, né, com quem ele tem uma ótima relação. Bom, caso o Gilson Marques siga deputado federal, aí o que resta para o Odair Tramontim? Bom, talvez reste ser candidato a deputado estadual. Uma situação que ele lá atrás era contra. Ele chegou a dar uma entrevista para o Informe Blumenau, dizendo que não queria ser deputado estadual porque é tipo um vereadorzão. Ele usou essa palavra, inclusive. E agora ele já mudou, porque ele sabe que as circunstâncias da política talvez o obriguem, caso ele queira permanecer na política, que ele vá para deputado estadual. Então isso pode acontecer. Mas o fato é que, por enquanto, o Novo tem uma pessoa colocada como pré-candidato a deputado estadual, que é o Diego Nasato, o vice-presidente da Câmara. Ele é o nome colocado, mas certamente, se ele não vai disputar espaço com o Odair Tramontim. Então, depende do que acontece com o Gilson Marques, vai acontecer com o Tramontim e pode repercutir no Diego Nasato. O Novo tem força para eleger um deputado estadual? Eu acredito. Hoje o Novo tem um deputado estadual, que é o Matheus Cadorim. Diga-se de passagem, Jorge, o Matheus Cadorim vai estar na sessão itinerante do Badenford, hoje, que é a região do Diego Nasato, e vai anunciar uma emenda para uma obra lá na região. Você falando da questão, pergunta anterior, sobre o uso político. Bom, isso faz parte, mas é isso. Se tem uma emenda que foi obtida pelo vereador Diego Nasato, que é da região, e o deputado vai lá anunciar essa emenda, faz parte do jogo político. Lembrando que até há pouco tempo o Novo era meio refratário a esse tipo de postura. É um partido que mudou muito, né? Muito, mas eles admitem isso. Porque quem começa... normalmente se forma um agrupamento de pessoas que querem entrar para a política de uma forma diferente, contrário ao que existe, e vem com muito idealismo na cabeça, que é muito bom isso. Só que à medida que entra no jogo, começa a entender que só idealismo não vai levar a lugar algum. Precisa de uma dose forte de pragmatismo. Então o Novo, eleição após eleição, tem flexibilizado muitas coisas, seus dogmas, né, para tentar encontrar um meio termo. E a gente percebe que aqui em Santa Catarina há um crescimento, ao contrário do que a gente vê no resto do Brasil. Alexandre, o Informe divulgou alterações no projeto de concessão do esgoto. A gente já vem falando há tempo sobre isso, né? Parece que agora houve um avanço nesse sentido, já a partir de semana que vem, né? Porque mudamos de março para abril na terça-feira e essas mudanças estão previstas para abril, né? Isso pode causar um impacto político? Quais são os principais pontos, né, que podem ir de encontro a isso? Eu entendo que sempre tem um impacto político nisso, Jorge, mas depende muito da forma que vai ser comunicado. O que acontece de fato a partir de 1º de abril? Um reajuste tarifário de 5,22%, que corresponde à inflação do período. Previsto em contrato, não dá para berrar, mas é isso que vai acontecer a partir de 1º de abril. E foi assinado na última quinta-feira, o Informe noticiou isso ontem, não foi publicado ainda no Diário Oficial, o 5º termo aditivo, que é fruto de uma revisão extraordinária do contrato, que também está previsto numa cláusula em contrato. E essa revisão prevê 2 situações muito impactantes na cidade. A mudança do modelo de saneamento, atendendo também uma mudança do marco legal de saneamento. Então, a partir de agora, hoje, Blumenau, segundo informações da BRK, tem 48% de rede coletada. Esse número de rede vai subir para 60% até 2029. Como é que vai... A BRK vai firmar um financiamento com a Caixa Federal de mais de 300 milhões de reais. É o maior financiamento para saneamento básico, que acaba movimentando também a economia da cidade. São obras, são mais gente trabalhando e é dinheiro investido, então vai ter esse recurso. Então vai aumentar para 60%, e os outros 40%, essa é a grande novidade, vão ser feitas através de fossas individuais. A BRK vai passar lá de tanto em tanto tempo para fazer a coleta e levar para um lugar adequado. Isso está previsto no novo marco legal do saneamento.
Quer a gente goste, quer a gente não goste. Essa foi a saída que começou lá em setembro do ano passado, chegou a ser noticiado em pleno período eleitoral e não teve impacto político, que podia ter, mas chegou a ser noticiado, a gente chegou a conversar sobre isso com o candidato Egídio Ferrari, que era o candidato que representava a continuidade, a situação nesse momento, e não teve impacto, tanto que ele se elegeu. Agora, essa mudança de sistema, ela não quer dizer que ela vai começar a partir de abril. A partir de abril, a BRK tem uma responsabilidade de fazer um comunicado e informar direito as pessoas de como isso vai ser feito. O SAMAI também tem essa responsabilidade, mas a responsabilidade é do poder da concessionária. E tem mais um gato aí, porque nessa revisão tarifária extraordinária, se chegou a um número de 10,72% de defasagem do contrato independente da revisão anual. Bom, como é que vai ser feito isso? Ainda não está claro. Vai ser... Agora vão aplicar um tarifaço de mais 10,72, além desses 5% em abril, não se sabe. Vai se diluir esse reajuste ao longo do ano? Não se sabe. Vai se diluir em 2, 3 vezes? Ainda não se sabe. Mas o que está definido é a mudança no modelo, nesses dois modelos, que vai ser um modelo híbrido, esse reajuste anual com relação à inflação e tem mais 10,72% que vai ter que ser reajustado. Agora, a forma e os prazos que ainda precisa ser anunciado. Tem sim impacto político, mas nós estamos longe do período eleitoral, então não tem nenhuma influência eleitoralmente falando, e lembrando que essa questão do saneamento básico aqui já perpassou várias administrações. Começou esse modelo com João Paulo Kleinbin, Napoleão Bernardes, Mário Hildebrand, e agora nós estamos em Egídio Ferrari. Mas sempre é assim, Alexandre, a gente pode falar aqui 1 milhão de vezes. Quando chegar a conta, com todos esses reajustes, é que o cidadão vai se tocar. É que ele vai começar a questionar. É que ele vai querer pressionar, é que ele vai procurar os parlamentares, é que vai começar a se discutir esse assunto, porque antes ninguém discute. Ninguém discute, porque também não. E olha que a gente avisa, né? E é mais um motivo para o cidadão, para o contribuinte, olhar com um pouquinho mais de atenção para a política, porque isso diz muito a respeito à política, às nossas escolhas, às nossas decisões, às nossas prioridades. Porque... você tem razão, quando chegar a conta, que vai chegar só lá na frente, ele vai berrar, mas já foi. Já aconteceu. E eu não estou entrando no mérito se está certo ou está errado, porque está tudo em contrato e a gente não entende tanto. Eu li bastante sobre essa revisão e estava ali explicitado. Lembrando que todo esse problema aconteceu no começo da concessão, ainda lá atrás na gestão João Paulo Klein. Você vai lembrar, Blumenau tinha garantido recursos do governo federal, através da FUNASA, através de mais um outro órgão agora que eu não me lembro, do PAC da FUNASA, lá atrás, para fazer até 20% do tratamento de esgoto. E começaram as obras. E aí, uma decisão da gestão João Paulo Kleinbin, se optou por fazer a concessão. Ganhou, na época, a Foz do Brasil, que representa o mesmo grupo político da BRK hoje. Se ganhou a Foz do Brasil, e quando se consumou essa concessão, o que o governo federal fez? Disse assim, opa, para aí. Se vão concessionar, não vão botar dinheiro aqui, vão botar dinheiro em outro lugar. E o que aconteceu, então? Quando a concessionária fez a proposta que ganhou aquela licitação, ela contava com essa 20%. Cobertura que já estava ali. Então, essa cobertura acabou caindo na conta da concessionária. Então, o que a concessionária tem buscado fazer? Adequar essas questões. Com esse novo modelo e com esse reajuste extraordinário, zeraria isso. E faria com que Blumenau, em 2029, essa é a promessa, seja a primeira cidade de Santa Catarina adequada ao marco legal do saneamento básico. Essa é uma outra promessa, 2029. A gente já ouviu lá
desde que começou isso aqui. Há quanto tempo que a gente ouviu? Era realmente para hoje está muito mais avançado do que está a questão do tratamento de esgoto. É mais uma sinalização, mais uma promessa que acontece num novo modelo que, sim, tem impacto financeiro para todo cidadão. Hoje, quanto custa o tratamento de esgoto na conta de água do cidadão? 108%. Imagina 10% a mais. E é uma coisa maluca, Jorge. Hoje eu nunca consegui entender a forma desse cálculo, que sempre teve assim vigente, aumentou um pouquinho, porque se até é uma boa pergunta e é por desconhecimento mesmo. Por que se cobra em cima do consumo de água, né? Porque isso esgoto vai mais para o esgoto. Eu não consigo entender essa forma, mas é isso. Quem tem rede em casa paga hoje 108% da conta d'água. Aí chega no verão, por exemplo, que tu usa mais mangueira, quem tem piscina tem isso. Então a tua conta de água sobe, tu já sabe que tem um plus, o dobro além da conta. Agora, fica a dúvida também, né? Como é que vai ser cobrada para essas pessoas que não vão receber a rede em frente de casa? Como é que vai ser a cobrança? Segundo eu conversei com as pessoas nessa terça-feira, a cobrança vai ser menor do que quem tem rede. Eles vão tem 2 graus de cobrança, mas vai ser menor de quem tem rede, como, por exemplo, eu tenho em frente da minha casa. Mas certamente vai ser maior de quem quem não estava pagando nada e talvez vai ter que pagar mensalmente por um serviço que pagava a cada 6 meses. É verdade, né? Manda limpar a fossa a cada 6 meses, tem um custo, agora vai, ou no futuro, não sei, vai ser mensal. Tem que ver qual é esse valor, a gente ainda não sabe, né? Tem que ver quanto é que é esse valor. Mas é o que eu falo, né? Ninguém quer discutir antes, né? Quer berrar depois. E aí aquelas audiências públicas que acontecem agora mais nesse tempo remoto, já foi assim no transporte coletivo, vira e mexe, tem espaços na Agir para você se manifestar, mas é muito restrito. Esse era um tema que a sociedade tinha que debater mais, que a Câmara de Vereadores tinha que debater mais, mas a gente não percebe isso. Por exemplo, isso era motivo de uma audiência pública. Nossa, Blumenau, e eu volto a dizer, eu não estou fazendo juízo de valor, eu não consigo dimensionar isso. Mas não era um debate importante para ser feito. Blumenau concorda com essa forma de tratamento de esgoto? Não, quem discutiu foi a concessionária, que tinha interesse, a prefeitura, que tem interesse, e a agência reguladora, que em tese media isso, mas que também tem seus interesses. Exatamente, né? E que isso vai atingir todo o cidadão blumenauense. Todos? Todos nós. Mas, Jorge, vamos lá o bom do jornalismo que a gente vê ao outro lado. O que se quer numa cidade adequada é que todos recebam, tenham tratamento de esgoto na sua casa. É isso que se quer, porque saneamento básico é fundamental para a saúde das pessoas. Saneamento básico correto, ele minimiza, ele diminui os impactos na rede pública de saúde. Saneamento básico é saúde. Então, bom, o certo mesmo era a gente estar discutindo aqui que Blumenau tem 100% de tratamento de esgoto e seria o preço 108. Então, eu ainda não consigo dizer se esse modelo é bom ou é ruim. Não consigo. É um modelo que está previsto legalmente, com um novo marco, né? Então agora tem que ver como é que vai funcionar. É verdade. Mas quanto mais eu falo, mais dúvida me surge. Viu? Não, mas esse é um assunto muito complicado. Olha só, como é que vai ser, né, o acesso, né, em localidades difíceis? Quem não tem condições de implantar, por exemplo? Pelo que eu entendi, Jorge, isso vai ser detalhado a partir de agora. O que acontece é que o informe deu o furo sobre a assinatura do contrato de uma informação que o Grupo INSC já tinha dado em setembro do ano passado. A diferença é que nós dizemos assim, foi assinado. Agora tem que ver como é que ele vai ser adequado. Segundo as partes, Agir, SAMAI e BRK, isso vai ser bem explicado para a população, vai ter campanhas, vai ter divulgação, que é isso que a gente quer. Bom, já que já se tomou a decisão, que explique direito como vai acontecer. Exatamente. Bom, vamos aguardar.
Alexandre, está acontecendo o segundo dia do julgamento dos ataques de 8 de janeiro dos envolvidos, né, que pode colocar Jair Bolsonaro no banco dos réus. O que esse julgamento pode trazer de reflexos para a política da região? Estamos num estado altamente bolsonarista. Há uma expectativa muito grande sobre esse julgamento. É importante também que as pessoas acompanhem e acompanhem com menos paixão também esse julgamento, Jorge. O informe tem repercutido isso e a gente vê, porque é um exagero, anistia. Não, não há. Ontem a gente percebeu nas defesas da grande maioria dos indiciados, pelo menos 6 advogados, nenhum minimizou o que aconteceu no dia 8 de janeiro e nas datas anteriores. Ninguém diminuiu isso. A única coisa que, como advogado é a responsabilidade deles, disseram que seus clientes não fizeram parte daquilo ali, mas não negaram o efeito nefasto do que aconteceu. As pessoas que estavam lá não estavam a passeio. Um policial militar foi derrubado do cavalo. Teve tentativa de explosão de ônibus, teve tentativa de explosão de carro de gasolina, teve bomba estourando na frente da Polícia Federal, uma policial foi atingida com uma barra de ferro, houve agressão. Então, as pessoas dizem, aquela mulher, só porque botou um batom na estátua do STF. Não é verdade. Ela, desde o resultado da eleição, ela foi para os acampamentos. As redes sociais dela incitavam a intervenção federal, incitavam o golpe. Assim como ela, várias pessoas. Teve gente, sim, que estava de gaiato na manifestação, mas é uma minoria, que as pessoas se organizaram para fazer isso. Teve uma orquestração. Mas tentativa não é crime. Bom, mas se tivesse ouvido golpes de Estado, a gente não estaria discutindo isso, porque a gente estaria num regime de exceção. Então, claro que sim, houve um movimento. Então, nesse momento que acontece no STF, é uma análise ainda preliminar, se cabe ou não o recebimento da denúncia. Pelo encaminhamento, as denúncias contra os 8 réus vão ser acatadas e aí passa-se por uma outra fase do processo legal, que é analisar o conteúdo, denúncia por denúncia, de todos os envolvidos. E aí todos vão ter o direito de defesa. Então, é importante que as pessoas tenham clareza. É óbvio que todo mundo olha com atenção para ver o impacto. E mesmo o campo da direita já trabalha com uma perspectiva de outros candidatos fora do espectro do Bolsonaro. E talvez, muita gente também entende, talvez seja a hora de quebrar esse radicalismo bolsonarista, lulista, e tentar uma via mais de centro. Então, há sim uma expectativa muito grande, há ainda muito amor, paixões de defesas com relação ao Bolsonaro, minimizando os atos dele. A gente pode até discutir o tamanho das penas, a gente pode discutir uma série de coisas, mas não dá para discutir que houve uma organização de agentes públicos, de lideranças importantes, com uma parte importante da sociedade brasileira, para tentar criar um clima que levasse a uma estabilidade democrática no país. Isso é claro. Agora, então, que se resolva da forma mais rápida possível, que se resolva da forma mais aprofundada possível pelo Poder Judiciário e que a gente zere essa página antes do processo eleitoral, independente do resultado, para que a gente tente se reenquadrar uma normalidade. Eu estou falando, mas eu sei que é muito difícil, porque a gente sabe que, dependendo do que acontecer, para um lado ou para o outro, vai ter repercussão muito forte eleitoral. Tá certo. Alexandre Gonçalves, obrigado pela tua participação. Jorge, eu que agradeço também todo mundo que nos acompanhou. É sempre bom estar aqui batendo papo com vocês. Alexandre Gonçalves, jornalista, analista político do portal Informe Blumenau, conversou com a gente aqui nesta manhã.